E a gente conversa agora com João Gabriel de Lima, que é pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Professor, boa noite, muito obrigada por estar com a gente. Aí em Lisboa já é bem tarde, então a gente agradece muito a sua participação. Professor, eu queria perguntar justamente sobre esse crescimento da direita nos últimos anos, né? Esse partido Chega ganhou uma expressão grande muito rapidamente, mas tem gente dizendo que essa vitória por uma margem tão grande foi por causa da insistência do André Ventura em ser ele o candidato, ele sendo uma pessoa muito radical de direita. O senhor concorda com essa análise? Sim, bom, primeiro, muito obrigado, Guga, obrigado, Marita, obrigado, Léo. Eu concordo com essa análise no sentido da rejeição, né? Porque o que aconteceu? Esse resultado, que foi uma goleada, foi 66% a 33%, uma diferença muito grande de votos, ele se deveu muito à rejeição do André Ventura, que passou a campanha toda com um discurso bastante radical. Ele tinha ele teve um outdoor famoso dele, a gente está vendo aí um país sem corrupção, mas o outdoor dele que ficou famoso era isso aqui não é Bangladesh, quando a gente sabe que tem uma imigração muito grande do sul da Ásia aqui em Portugal. Mas o que aconteceu exatamente? O contexto aqui é o seguinte: Portugal tem 3 campos políticos, assim como a maior parte dos países europeus: direita, esquerda e ultradireita. Existe uma esquerda radical, mas é muito pequena, como na maior parte dos países europeus. No primeiro turno das eleições, os votos se dividiram mais ou menos proporcionalmente entre esses 3 campos. O que aconteceu é que os votos da direita se dividiram entre 2 candidatos e a ultradireita passou, a ultradireita contra a esquerda. Aí o André Ventura, logo no dia 18 de janeiro, no discurso dele, comemorando que ele tinha passado para o segundo turno, ele disse: houve mais votos de direita do que de esquerda, no que ele tem razão. E ele disse também: eu, André Ventura, sou o novo líder da direita, já que eu passo representando o campo da direita. Votem em mim e ganharemos a eleição. Ou seja, ele queria fazer uma eleição entre direita e esquerda, ele sendo a pessoa que uniria a direita. Mas o que aconteceu? Bom, foi um total só que não. Na semana seguinte, vários quadros importantes da direita portuguesa, Cavaco Silva, que é uma espécie do patriarca da direita, foi primeiro-ministro e presidente, os equivalentes a prefeito em Lisboa e no Porto, que são de direita, todos declararam voto na esquerda, todos declararam voto no seguro, contra o André Ventura. Teve uma pesquisa da Universidade Católica que mostrou um pouco como foi essa divisão. Essa pesquisa diz o seguinte: a maior parte dos portugueses não encararam essa eleição como uma eleição entre esquerda e direita, encararam como uma eleição entre moderados e extremistas. Venceu o moderado. O Seguro, ele é um candidato de esquerda que conversa muito bem com a direita. Um episódio interessante que a gente pode lembrar é que 10 anos atrás, no começo da década passada, Portugal quase quebrou. Teve que fazer um ajuste fiscal brutal para conseguir equilibrar as contas. O então primeiro-ministro era de direita, o Pedro Passos Coelho, e o Antônio Seguro era o líder do Partido Socialista da esquerda. E ele fez uma oposição responsável, de maneira a viabilizar o ajuste fiscal. O que, de um lado, Portugal superou a crise fiscal em 3 anos, foi o primeiro país do sul da Europa a superar a crise fiscal, mas foi um ajuste muito doloroso. E o Seguro perdeu a liderança do Partido Socialista e teve que sair da política por causa disso. Então, até um cientista político português com quem eu conversei, ele falou: se o Seguro conseguiu negociar com a direita num momento de crise, agora ele vai ter muita facilidade para negociar também. Então, o Seguro representa uma esquerda que negocia com a direita, uma esquerda moderada dentro da presidência da República. É o oposto do que seria o André Ventura, que representa o extremo na visão dos portugueses. Professor, aqui é o Guga, boa noite por estar aqui com a gente. Bom, você está explicando a figura do Seguro, é uma figura moderada dentro da esquerda. Essa vitória hoje dele representa de alguma forma que o Partido Socialista, depois da queda do Antônio Costa, tudo, pode voltar a se reerguer e, de repente, na próxima eleição, voltar ao poder em Portugal? Essa também que o senhor falou, que basicamente gira em 3 polos, pode ocorrer em Portugal, como já ocorreu anteriormente, de ninguém ter maioria, quer dizer, teve aquela geringonça com Antônio Costa, mas daí juntou os partidos de esquerda, tudo. Mas qual que é o cenário
para o parlamento português, que é um pouco diferente da eleição presidencial. Como está hoje? Qual a perspectiva futura? O parlamento português, assim como o francês, assim como o parlamento europeu, é um parlamento em que ninguém tem maioria. O parlamento está dividido em três. Você tem um partido de direita, uma aliança de direita, na verdade, a Aliança Democrática do primeiro-ministro Luiz Montenegro, que tem, tem um número maior de parlamentares do que os outros campos, né? Que tem mais ou menos um empate técnico aí entre a esquerda e a outra direita. Mas ele também não tem maioria para governar. Agora, a tua pergunta, Guga, sobre a esquerda é muito interessante, porque o Partido Socialista perdeu feio nas eleições municipais aqui, que chamam de autárquicas. As principais câmaras, as prefeituras, estão nas mãos da direita, não da outra direita, mas da direita. E essa vitória do seguro representa um pouco não é exatamente um triunfo do Partido Socialista, porque o presidente aqui ele não representa tanto o partido, ele é uma espécie de poder moderador, como o Léo explicou. Mas é importante para o Partido Socialista por quê? Porque o seguro faz parte da ala do Partido Socialista, que hoje está no poder dentro do Partido Socialista, que é a ala moderada. Essa ala moderada do Partido Socialista, ela agora é a ala do presidente da República. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que essa ala moderada ganha poder, ela viabiliza o governo da direita, porque não vai haver um grande choque, porque é uma ala moderada, mas essa estratégia pode ser uma estratégia que os socialistas já usaram muitas vezes. Deixar a direita governar, quando a direita errar, a esquerda volta a ter uma possibilidade de voltar ao poder. Então, não é exatamente uma vitória do Partido Socialista, porque o cargo de presidente não é um cargo partidário em Portugal, mas representa, sim, uma força do Partido Socialista, uma força da ala moderada do Partido Socialista, que o Partido Socialista que não ia bem em Portugal, e agora ele pode sonhar com desempenhos melhores em próximas eleições. Professor, o partido tem Partido Socialista em Portugal, mas em geral os partidos socialistas na Europa em muitos países se enfraqueceram bastante, embora em outros continuam firmes. O caso da Espanha com Pedro Sánchez, por exemplo, mas em outros países houve um enfraquecimento. A França é um caso exemplar nesse sentido. O partido já foi mais forte no passado. Hoje você vê a França guinando para a extrema esquerda e para a extrema, dando guinadas para a extrema esquerda e para a extrema direita. O Partido Trabalhista está no poder no Reino Unido, mas o Starmer enfrenta uma séria crise. O que representa essa vitória socialista para a Europa como um todo? Portugal é um país muito pequeno para ter algum reflexo. Como que o senhor enxerga dentro do contexto europeu os socialistas, os social-democratas como um todo e a esquerda europeia, para a esquerda europeia, essa vitória do Antônio Segura? Guga, como você falou, quer dizer, dentro da União Europeia, o único país grande que tem um socialista no poder é a Espanha. O Reino Unido tem a esquerda no poder, mas não é a União Europeia. E Portugal é realmente muito pequeno dentro do contexto europeu. Mas Portugal tem uma coisa grande, que é o seguinte: Portugal ele sempre teve uma representação muito forte dentro do contexto europeu. Um exemplo, o antigo primeiro-ministro socialista António Costa, ele é o presidente do Conselho Europeu. O Antônio Guterres, que também veio do Partido Socialista, está na ONU. Então, o que acontece é que Portugal, mesmo sendo pequeno como economia dentro da União Europeia, é um país que sempre deu quadros políticos para a União Europeia. Então, você ter uma vitória do Partido Socialista na presidência, ainda mais que a presidência de Portugal é quem representa o país dentro do contexto europeu, ela é uma coisa importante, sim. Ela é uma coisa que dá um peso um pouco maior para a esquerda europeia, que hoje é menor que a direita. Na maior parte dos países populosos, Itália, Alemanha, um pouco a França, que é centro, a Polônia, que é uma centro-direita, que é uma das 5 economias grandes, a gente vê que a direita está mais forte que a esquerda na Europa. Mas o fato da esquerda ganhar em Portugal, na presidência da República, mesmo com o peso pequeno de Portugal, ela tem essa tradição de Portugal ter quadros que são muito bem vistos e muito queridos dentro do contexto europeu. Antônio Seguro, eleito, se for reeleito, é alguém que pode cogitar um posto na Europa, na União Europeia, depois da presidência da República. Todos os presidentes até agora de Portugal, desde o começo, foram reeleitos, todos ficaram 10 anos no poder. Vamos ver o que vai acontecer com Antônio Seguro nesse caso.